Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, querido irmão, querida irmã. Que bênção poder recebê-los aqui mais uma vez nos nossos encontros de estudo da palavra. Espero que Deus possa tocar no seu coração nesse momento e que nós juntos possamos nos alimentar da palavra de Deus. Espero que Deus possa tocar no seu coração nesse momento e que todos nós possamos sair daqui edificados. Lembrando que nossos encontros nossas reuniões acontecem nos sábados a partir das 10h45 da noite. E caso você queira participar, pode nos procurar no Instagram, procurando underline ungidos. Você vai encontrar a gente lá no Instagram. Manda uma mensagem que a gente pode te direcionar o link do WhatsApp. Entre em contato conosco e sinta-se à vontade. Deus abençoe. Boa noite, meus amados. Alô pro pessoal do podcast que vai nos ouvir a qualquer hora do dia. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar então a dar continuidade, né? Manu trouxe uma palavra maravilhosa, agora vamos trazer algo que o Senhor colocou no nosso coração. É como se fosse um parapeito para evitar da gente cair nessa construção, nessa casa. Tá no livro segundo a Tessalonicenses, capítulo 2. Amém, irmãos? Ale, você me ajuda? Ajudo sim. Pode começar no primeiro versículo e eu sigo você. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de Deus para se salvarem. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, Console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. glória a Deus. Então esse texto, ele é maravilhoso, muito, muito bonito. E o Senhor falou que eu tinha que trazer ele como um parapeito, como um negócio de proteção. Tipo, é até aqui. A partir daqui você tem que voltar. Paulo começa escrevendo assim: Olha, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui, Paulo, ele está se preocupando com os Tessalonicenses. Eu acredito que foi bem numa fase que estava surgindo falsas doutrinas dizendo que Cristo já havia voltado. E eu acho interessante que Paulo nem escreve exatamente isso. Ele escreve como que não dando crédito a essas falsas doutrinas. Ele fala
como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ele nem cita a falsa doutrina que havia sido criada na época. E ele faz essa segunda carta e ele chama atenção a esse ponto, provavelmente porque essa doutrina haveria se disseminado no meio dos Tessalonicenses, sabe, ali naquela região. Talvez alguém tenha levado essa palavra mentirosa para tentar oprimir as pessoas. E Paulo agora coloca um limite para o povo tessalonicense. Todas as demais cartas, você vai ver Paulo falando que Cristo está quase voltando. Nessa, ele vem e fala, olha, não vai ser assim. E não que ele não esteja quase voltando, não, mas é porque vai ter sinais que vão premeditar, que vão ser sinais da vinda dele. Né? Serão os ramos da figueira que nem Cristo fala. Não vai ser exatamente assim, não vai ser do nada. Vai ter sinais. Nada é do nada, né? Mas que Jesus fala que ele virá como um ladrão, ele deixa claro que haverá sinais, que haverá, a gente conseguirá perceber nos tempos e na maneira que as pessoas estão caminhando à volta dele. E Paulo ele está chamando a atenção agora para a igreja de Tessalônica para que eles se atendem à verdade. Olha, é até aqui, passou disso daqui é mentira. Então, não movam facilmente do entendimento que vocês tiveram a partir do nosso ensino, acreditando em qualquer fábula, em qualquer mentira. Permaneçam firmes, mesmo que seja por pessoas até que já participaram da fé, pessoas que já trouxeram palavras para vocês, já abençoaram vocês. Não mova do entendimento que vocês têm, que vocês possuem, ninguém vos engane. Paulo está expressando o cuidado de a igreja de dos Tessalonicenses não escutarem ninguém que possa mentir para eles. Não mover alguém que vem e traz uma coisa completamente divergente ao evangelho. Né? Não acreditar nesse tipo de pessoa, não acreditar nesse tipo de, de mentira, não se enganar. E eu gosto que no final, depois de ele explicar muito sobre a vinda de Cristo, eu vou tocar nesse assunto, mas ele fala que, além de dar graças a Deus pelo povo tessalonicense, ele dá um conselho no verso 15, que é: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ele coloca um limite. É aí que está o parapeito. Por que tem um parapeito? Porque se a pessoa passa daquilo ali, ela pode cair, ela pode correr perigo. Se não tiver parapeito, ela pode escorregar em alguma coisa, o chão tá molhado, ela pá, cai. Entende? Quando Paulo chama a atenção dessa igreja, para não ficar escutando o que todo mundo fala, mas para simplesmente reter aquilo que ele está pregando, aquilo que aqueles irmãos que estão com ele estão pregando, não é porque Paulo que é o primado, não. É porque Paulo ele seca o chão de um sobrado na parte de cima molhado e fala, ó, tem que secar. Porque se você começar a ouvir todo mundo, é como se esse chão tivesse molhado e você não tivesse nenhum tipo de segurança aqui em cima, não tivesse nenhum parapeito. Se você caminhar nesse chão, a grande possibilidade de você cair é grande, a possibilidade de você cair é grande. Você tem que ficar esperto. Você tem que, primeiro, ter um parapeito. E esse parapeito são os ensinos que eu já dei para vocês, disse Paulo, são as cartas, as tradições que eu deixei para vocês, tudo isso que eu ensinei para vocês, eu gosto parapeito. E escuta tão somente aquilo que eu disse para vocês. Agora, se vocês não escutarem, tudo bem, vai ter o parapeito aqui. Retenha a tradição. Pode escutar outra pessoa, tal, analisa, confere, volta para as tradições, volta para os ensinos do início da obra, e vocês vão analisar e vão perceber que aquilo ali não é a palavra, aquilo ali não é a verdade. Paulo ele deixa as tradições, os ensinos dele, como essas escrituras, como as tradições que o Ale aprendeu, por exemplo, na presbiteriana, que eu aprendi na congregação, que a Joyce aprendeu na Assembleia, como forma de nos tornar a verdade. Não que as tradições são a verdade, não, não, não. É que junto com essas tradições que tem na igreja do Alê, eles sempre estão de alguma forma ensinando a palavra. Por exemplo, uma tradição que tem na congregação, não já shorts. E tipo, não tem um ensinamento escrito, não use shorts. Mas tem uma passagem escrita de que se seu irmão se escandaliza com você comendo carne, não coma carne na frente dele. E a partir dessa palavra, os irmãos fizeram um ensinamento como esse, porque tinha muito escândalo de irmão, irmã ver os irmãos com shorts. E a partir desse momento, por mais que não tenha na palavra, Santo Senhor, por mais que não tenha explícito na palavra, tem uma palavra que se encaixa perfeitamente. Então, poxa, eu não vou usar shorts porque sei que meu outro irmão vai se escandalizar comigo. E shortão na rua, então não vou usar. De alguma forma, essas tradições remetem à palavra.
fazem a gente lembrar do verdadeiro evangelho. E essas tradições que Paulo ensinava também faziam-os tornar o evangelho. O exemplo que eu usei foi um pouco difícil, mas esse mesmo de Paulo, ele fala que ele havia ensinado que teria um anticristo. Ele fala, olha, lembra quando eu estava aí, ou quando eu mandei uma carta, eu falei que antes que Cristo viesse, haveria o filho da perdição. Então o anticristo não só o espírito, mas agora ele reencarnado, vamos dizer assim, ele em corpo de carne, que nem a gente, ele vai vir antes para fazer tudo que ele tem que fazer, daí Cristo volta. Então, é verdade que Cristo está quase voltando. Porém, primeiro esse moço vai vir. Esse filho da perdição vai ser manifesto. Paulo volta para o ensino que ele deu aos Tessalonicenses no início da obra. Paulo volta a chamar a atenção daquilo que um dia ele declarou para aquela igreja. Então, tudo que um dia a gente escutou dentro da nossa igreja, a gente vai encontrar muita coisa por aí. Como o Senhor colocou no meu coração de passar, quando eu escutei essa palavra. Atualmente, está muito fácil servir a Deus. Para nós aqui, por mais que as lutas, as batalhas, está tranquilo. Mas vai ter um momento que esse que Paulo escreve, o anticristo reencarnado, vai se manifestar. E daí o bicho vai pegar um pouco para o nosso lado. As coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Não vai ser tão fácil assim servir a Deus. E não que seja fácil, não. Mas vai ser externamente e até mesmo fisicamente mais difícil servir. Mas isso não vai impedir da gente servir, claro. Porém, se a gente aprender o mesmo fundamento que Paulo está ensinando aos Tessalonicenses aqui, a gente vai ficar muito melhor. A gente vai buscar a Deus de uma forma melhor, a gente vai ficar e ter a consciência e a certeza que a gente vai se manter firme no verdadeiro evangelho. Porque quando as coisas começarem a se manifestar, como quando esse filho da perdição vier, quando as falsas doutrinas ainda se aumentarem ainda mais, e tudo acontecer de forma com que a palavra declara, né, ou até mesmo ou as religiões serem oprimidas, todas, não só uma, porque fala que o anticristo se manifestará contra tudo que se chama Deus. Eu acredito que se a gente estiver firme nessas tradições, ou voltando sempre a elas, toda vez que algo se apresentar a nós, nós ficaremos firmes, nós resistiremos até o fim. A gente vai entrar na glória, a gente não vai cair do segundo andar do sobrado, a gente vai permanecer firme. A palavra fala que Cristo retornará, mas a palavra fala que antes vai ter perseguição, vai ter vários outros falsos cristos, como a gente já conversou aqui. E vamos analisar aquela palavra de 2 semanas atrás, que a gente falou sobre os falsos cristos como o dinheiro. Voltando às tradições da palavra, poxa, a gente com certeza não vai cair no erro de que a salvação vem pelo dinheiro. Por quê? Poxa, vamos lembrar das tradições escritas na Bíblia. O amor ao dinheiro arranja todos os males. Então, com certeza, o dinheiro não é a nossa saída. Vamos olhar então para a ciência. Bom, vamos lembrar então daquela tradição que a gente recebeu a partir da palavra, aquela escritura que diz que o conhecimento simplesmente desaparecerá. Poxa, santo Deus. Então, a salvação, dom, também não. Por quê? Porque os demais dons do Espírito, eles também serão dissipados, eles não existirão mais. Ficará somente a fé, o amor e a esperança. Então, poxa vida, voltando às tradições, eu consigo fazer prova daquilo que é manifesto diante de mim. Essa é a nossa segurança. É isso que Paulo está falando para nós. Volte à palavra toda vez que você ouvir algo diferente da minha parte. Principalmente, meus amados, principalmente a todos que estão aqui e os que estão ouvindo, naquilo que se refere a Jesus Cristo e a sua volta. Tudo que é manifesto, a gente deve voltar para a palavra. Não tem nada a ver, não está se encaixando, não faz sentido nenhum. Então está repreendido em nome de Jesus. Se aparta de mim, que o Senhor o repreenda. Agora, aconteceu, voltou na palavra, está exatamente como está a palavra, então é sinal de Deus. Então aquilo que ele declarou que iria acontecer está acontecendo. Até mesmo aquilo que Paulo declarou tanto tempo atrás ainda não aconteceu. Eu sei que em breve pode acontecer, pode rolar um acontecimento tal. E falam que Cristo estava ali, Cristo estava aqui. E é mentira. Ainda é mentira, mesmo 2000 anos depois é mentira. Porque, primeiro, como a palavra diz, vai se manifestar esse filho da perdição. E daí sim o nosso Salvador e amado vai se manifestar e se revelar aos céus e nos levar para a sua glória. Mas enquanto ele não se manifesta, e nós saberemos quando ele se manifestar, porque as coisas complicarão para nós que servimos a Deus, quando ele se manifestar, e a gente vai saber que o dia do Salvador Jesus está perto.
Então, voltando às tradições, voltando às escrituras, a gente vai permanecer no caminho. É como se a gente estivesse sempre voltando ao projeto original, qual o Senhor tem nos dado, como um sábio arquiteto, um sábio engenheiro. A gente tem a possibilidade de voltar a esse projeto maravilhoso que é a palavra, de voltar a esse projeto maravilhoso que são as tradições, aquilo que o irmão Alê ensinou pra gente um dia, que a irmã Manu, que a irmã Joyce, que o irmão Mateus trouxe, que todo o que a gente conseguiu ouvir daquele servo de Deus que nos ensinavam. Se a gente volta às tradições, a gente permanece. É por isso que o Senhor ele não destruiu nenhuma tradição no Novo Testamento, sabe? Claro que ninguém pode se basear em tradição, no sentido de, tipo, a salvação vem se você andar de short, de calça, se você andar de short, você vai pro inferno. Não, não se trata disso. Né? As tradições nos fazem tornar para um lugar em que a gente ouvia a palavra, um lugar em que a gente expressava o evangelho, por mais que não na sua pureza, de certa forma, e não na sua totalidade, plenitude, nos fazem tornar a palavra da vida, nos fazem beber água da fonte. Isso é maravilhoso. Mas o Senhor, ele poderia dissipar essas tradições que tem, tanto na minha igreja, como na igreja do Alê, na igreja da Manu e da Joyce. Ele poderia, mas ele não faz por quê? Porque de alguma forma, como eu já toquei no assunto aqui, essas tradições nos trazem novamente as escrituras. Então, as tradições, principalmente as escrituras, a palavra, o ensino, a comunhão, o amor, tudo que um dia a gente viveu, se a gente tornar para isso, a gente não vai sair do caminho. Agora parece ser simples isso, por mais que no dia a dia não é tão simples, né? Acontecem várias coisas, mas vai ter dias que vai ser muito difícil isso. Vai ter dias que vai ser evidente, vão ser questões eternas envolvidas, sabe? Vai ter um filho da perdição, que todo mundo vai achar que é o Salvador revelado aí, que é o anticristo. E as coisas vão se apertar para nós e a gente vai ter que voltar constantemente às tradições. Talvez a gente não tenha tantos exemplares da Bíblia, mas a gente voltando às tradições, a gente vai lembrar de um ponto, a gente vai lembrar de uma palavra, de uma escritura. E o Espírito Santo vai continuar queimando o nosso coração, essa realidade. Aleluia. Então, eu acredito que o Senhor quer nos lembrar. E Ele quer garantir também, em 16, no versículo 16, que fala: E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. A garantia que esse Jesus, que Paulo está falando, olha, ainda não é o tempo porque não aconteceu isso, mas vai acontecer, então fica esperto. O próprio Senhor Jesus, Ele que nos amou naquela cruz, nos amou todas as outras vezes, né, que Ele esteve aqui na terra, que Ele está no céu, que nos ama intimamente. Ele que nos deu essa eterna consolação e essa boa esperança da vida eterna. Ele consolará o nosso coração. Ele nos confortará em toda boa palavra, em toda obra, como Ele já tem feito. Ele, o próprio Jesus. Então que a gente não se engane acreditando que Cristo está ali, está aqui, ou que Cristo já retornou, não. Porque quando Ele retornar a nós, que somos a sua igreja, Ele consolará com toda boa palavra e obra. Aquilo que nós precisamos, aquilo que ainda não foi contado, aquilo que nos falta, Cristo Jesus suprirá, pela graça que há no nome dele. Cristo Jesus suprirá. E louvado seja o Senhor por isso. Então, que a gente permaneça nessa esperança, que a gente permaneça nesse amor. Louvado seja Deus, que a gente permaneça nessa graça, que a gente volte às tradições, que tenha algo no nosso coração que sempre faça a gente voltar àquilo que a gente aprendeu no início e no princípio. Porque assim a gente sempre vai estar perto dele. A gente sempre vai estar perto dele. Porque aonde muitas das vezes um versículo bíblico não alcança, uma tradição alcança. Faz lembrar na minha época de igreja era diferente. Na época da minha mocidade a gente não fazia assim. Ah, mas isso daí é tradição. Sim, mas remete ao ambiente espiritual onde o Espírito Santo trabalha no coração daquela pessoa, não deixando ela esquecer do caminho de salvação glorioso, qual o Senhor nos deu essa maravilhosa esperança. Então que a gente se agarre às palavras, às escrituras, que a gente se lembre
das tradições, para que a gente seja conservado em Cristo Jesus, o Cordeiro, para o grande dia em que a gente poderá ouvir dele e ouviremos pela graça que há nele. Vinde benditos do meu Pai, entrem no gozo do meu Senhor. É isso. Acredito que é esse cuidado que o Senhor queria deixar essa noite. Não se mova do seu entendimento. Nós temos a unção do Santo, não é necessário que ninguém nos ensine. O próprio Cristo nos ensinará. Vamos ter essas tradições, vamos ter essa graça maravilhosa, esse amor sublime de Cristo. Vamos continuar firme na esperança dessa vida eterna que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu acho muito bonito como Deus colocou no coração dos servos dele lá atrás, né? A gente vê aqui, a gente estudou um pedaço de uma carta que foi escrita lá no passado e que serviu muito bem para aquela época. E o cuidado que o Senhor teve de colocar no coração do servo uma palavra que também serviria para o futuro, ou seja, para os dias de hoje. Tudo que foi escrito aqui, tudo que a gente viu hoje, serve para os dias de hoje, serve para os dias vindouros ainda. Então, esse cuidado que Deus teve a cada vez que ele fazia um servo dar uma palavra, entregar uma palavra para alguém, que essa palavra pudesse atravessar gerações e gerações e que essa palavra fosse sempre atual, até os últimos dias. E a gente vê Paulo falando para a igreja o que vai acontecer. E a gente vê essas coisas acontecendo hoje. Quantas vezes não tem, infelizmente, temos igrejas no nosso meio que acaba afastando as pessoas da palavra. Justamente a igreja que devia apontar a direção, ela está apontando para um caminho totalmente diferente. E Paulo já avisava isso. E antes de Paulo já era avisado disso também. Então, se essa palavra teve que ser repetida na Bíblia algumas vezes, é porque ela tem uma importância, ela tem um impacto muito grande. É porque ela é importante. E a gente vê que isso vai acontecer até no livro de Apocalipse, né? Tudo aquilo que era somente falado e que a gente está falando hoje é o que está escrito que vai acontecer lá na frente, que a gente vê em Apocalipse. Isso é uma coisa muito louca, né? A gente termina de ler a Bíblia, a gente lê Apocalipse e beleza, lemos o livro da palavra de Deus, mas a gente não chegou no final dele ainda na vida real. É uma coisa muito, muito doida. E eu fico pensando nisso. Nossa, o que está escrito no fim do livro ainda não aconteceu. É o que vai acontecer. Nossa, glória a Deus, porque ele usou dos servos dele para escreverem as palavras de cuidado, que essas palavras chegassem até nós nos dias de hoje, que através de nós essas palavras também possam chegar, né, na vida de outras pessoas no futuro, hoje, agora, amanhã, depois. Então, eu acho maravilhoso o jeito que Deus cuidou e sempre tem cuidado da palavra dele. Glória a Deus. Estudo muito gostoso. Glória a Deus, irmão. Olha, eu tava aqui pensando enquanto o irmão tava falando. Como as palavras dele se cumprem aqui na nossa vida. Agora, para quem tá ouvindo, talvez não entenda muito, mas eu vou me casar hoje, né? Essa da meia-noite. É meu casamento daqui a algumas horas. E falando palavras ditas por Deus. Sabe? Falando palavras ditas, vai acontecer isso, vou preparar isso, vai ser nesse momento. E tudo aconteceu, sabe? E quando a gente tá numa situação dessa, quando a gente vê Deus falando que vai fazer, e daqui a pouco, pá, acontece exatamente como ele disse. E a gente olha para palavras como essa de 2 Tessalonicenses, quer dizer que daqui a pouco, mas daqui a pouquinho, assim, sabe? Onde Cristo vai se manifestar. Vai virar de ponta cabeça essa terra, mas Cristo vai vir no céu com nuvens de glória. E o nosso corpo corruptível se transformará em corpo incorruptível.
nós viveremos com Ele por toda a eternidade e seremos felizes e alegres, não mais no tabernáculo de carne, sabe? Não vai precisar mais fazer tudo isso que a gente hoje infelizmente passa pela carne. A gente vai viver com Ele para sempre, a gente vai ter acesso ao maná do céu, a gente vai ter uma coroa de glória, a gente vai ter um nome que só a gente mesmo vai conhecer, sabe? A gente vai ver Cristo como Ele é, vamos olhar para o olho dele aqui de fogo e vamos estar num lugar que um rio vai cruzar do início ao fim, esse rio vai ser o Espírito Santo que gera vida por onde passa. A gente vai poder comer do fruto da árvore da vida. A gente vai estar do lado do Pai. A gente vai governar as cidades no céu. Então, a glória que nos espera é grande. E quando a gente vê a palavra se cumprindo aqui, de um jeito tão detalhado, imagina como vai ser lá. Imagina a glória que será manifesta na vinda de Cristo. Imagina ver aqueles serafins olhando para Deus dizendo santo, 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 e a gente encantado com a santidade e glória de Deus. Que essa seja a nossa busca, que esse seja o nosso desejo, como Paulo fala, a nossa reunião com Ele. Nós se assentaremos à mesa com Cristo no dia da grande glória. Nós comeremos o corpo e do sangue dele junto com Ele. Então, não tem nada das palavras de Deus que não vão se cumprir. E esse cuidado que você disse ali é o zelo do Espírito pela alma do povo, sabe? A coisa mais linda. E a promessa que Deus faria, que Ele quer que todos os homens se salvem, então por isso Ele deixa claro através das suas escrituras como, qual e de que modo é o caminho para o céu. E toda a resposta é Cristo, Cristo e Cristo, porque nele está resumido toda a plenitude da eternidade, sabe? Então, glória a Deus, porque as promessas dele são fiéis e se cumprirão na nossa vida. Então, se ninguém mais tem nada para falar, vamos encerrar nos colocando em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse momento, por mais esse estudo, por mais esse dia, Deus. Agradecemos pela presença de cada um, de cada irmão, de cada irmã. E também agradecemos, Pai, a presença de cada irmão e irmã que estão em casa, ouvindo esse estudo, fazendo parte desse momento através do podcast, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada casa aqui representada, que possa estar abençoando cada casa de cada ouvinte, Pai. Não só a casa, mas a família, Pai. Muito obrigado por cada uma dessas vidas que estão fazendo parte das nossas histórias também, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um, no coração de cada um, abençoando nas dificuldades, Pai, dando forças para aqueles que necessitam, Senhor Jesus. Muito obrigado pela palavra, pelo estudo e continua nos edificando, Deus, através dos teus ensinamentos, que tem sido muito gostoso e que tem sido muito frutífero em nossas vidas, Pai. Que da mesma forma que nós estejamos sendo abençoados, cada pessoa que esteja ouvindo também possa ser tocada pelo teu Santo Espírito e ser abençoada por ti, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.